alguma questão, gente, da devolutiva? Vocês têm dúvidas? A minha Da minha era só essa mesmo. Na minha também, porque aí eu fiz a segunda tentativa e ela não apareceu na segunda, aí deu certo. A minha era essa. Pode fazer mais de uma vez a prova? 2 vezes, Pode. velho. Pode tirar o máximo, né, Simão? Então, Não, eu vi as notas aqui, eu fiquei impressionada. impressionante. Eu estudei bastante para essa prova, viu? Vocês estudaram muito, porque um monte de gente fechou a prova. Eu fiquei assim, admirada. Falei, nossa, que lindo. Não é isso, professor. É porque ali fica mais fácil da gente descartar algumas coisas e tal. É mais tranquilo. Entendi. Professora, é porque a senhora é uma excelente professora. Obrigada, muito obrigada. Eu prefiro acreditar nessa parte. A senhora tem dúvida? Tem que ficar famosa. Ai. Pessoal, é o seguinte, eu estou montando o fórum 3 de vocês aqui, que vai ser já a nota da segunda VA. Já vou adiantando para vocês. É sobre o livro O Mercador de Veneza. Eu estou montando um fórum para quem não quiser ler o livro, que eu acho que todo aluno do direito tem alguns livros que são obrigatórios à leitura. Eu vi o filme, professora? Hã? Eu vi o filme. Pois é, eu postei aqui o link do filme, tem no YouTube. Uhum. Mas Eu vi semana passada. Hã? Eu vi semana passada. Ah, que bom. Mas o ideal era que vocês lessem a obra. Que bom. É uma coisa assim, é muito legal. Ana Luísa, está em interferência, seu microfone. Ah, tá, desculpa. A obra é muito tem um monte aberto aí. interessante. Então, eu acho assim, que seria o ideal para vocês lerem de William Shakespeare. Mas eu estou colocando aqui o fórum, então já vou me adiantando. Ou vocês assistam ou leiam a obra e nós vamos falar dos contratos que tem dentro dele, tá? É muito interessante. Então, já estou me adiantando aí para vocês correrem atrás e eu vou postar assim que eu terminar essa aula. Eu já vou postar, então vocês olhem hoje ainda o fórum ou amanhã de manhã para começar a assistir isso aqui, senão não dá tempo. Pessoal, é o seguinte, hoje então eu vou começar a falar sobre a parte 2 da resolução dos contratos. Salvo engano, eu estava olhando aqui agora, no terceiro C, né? Sessão terceiro C. Eu postei 2 aulas de extinção de contratos. A parte 1 e a parte 2. Só que as duas falam das causas anteriores. Hoje nós vamos falar das causas posteriores à resolução de contratos. Então, assim, tanto na live também que nós tivemos, eu fiz uma revisão. Então, essa live de hoje, ela vai ficar postada como aula. Eu não farei videoaula dessa matéria. Ela vai ficar na live, tá? Eu estou gravando a live para ficar postada como aula. Bom, quando a gente fala de causas anteriores, nós vimos lá que tem a cláusula resolutória, direito de arrependimento, são causas antes da formação do contrato. Só que agora nós estamos falando das causas após a formação do contrato. As últimas foram de evicção e ação redibitória, né? Não, gente. Essas aí foi a primeira aula que eu postei. Depois dessa aula já teve aula 2, extinção de contratos, aula 3, extinção causa anterior, parte 1, aula 3, extinção causa anterior, parte 2. Já tem 4 depois dessa. Postou lá no YouTube, não foi? Não, gente, tá no e-mail de vocês. Ué. Na hora que você abre sua sala virtual, tem as aulas lá com a data que foram postadas. Então, a parte 2, a nossa segunda VA, ela começa aí nessa parte aí de todas essas aulas. Todas as aulas estão postadas no EAD, compõem a matéria da segunda VA. Começa lá no contrato de evicção e depois vem com a extinção de contratos. Bom, hoje, então, a gente vai estar falando das causas supervenientes. A primeira causa superveniente é a resolução. A resolução de um contrato, ele se dá por inadimplemento voluntário, involuntário ou por onerosidade excessiva.
Então, a inadimplemento é descumprimento. Repetindo, a resolução, o termo jurídico resolução, quando a gente fala, vou resolver um contrato, ele é associado a uma ideia de causa por inadimplemento, descumprimento da parte, seja por vontade, que é o inadimplemento voluntário, seja por causas que ele não teve vontade, que é o involuntário, ou por onerosidade excessiva. Já me adiantando, quando eu falo em onerosidade excessiva, eu estou falando da possibilidade de revisionar o contrato. Então, aqui na onerosidade excessiva, um princípio muito importante é o da rebus sic stantibus, ou seja, a possibilidade de eu revisar o contrato, mesmo depois de assinado, com o fundamento dele ser muito oneroso, que depois a gente vai ver quais são os requisitos. Então, hoje nós vamos falar basicamente da resolução. Eu não pretendo chegar na onerosidade excessiva, porque essa aula depende de uma aula só para ele. Bom, a resolução, ela vai se dar em contratos bilaterais, necessariamente. Ou seja, eu tenho duas partes, né? Que é o contratante e o contratado, e ele é um contrato oneroso. Quando eu falo bilateral nessa matéria, significa, quanto aos efeitos, ele ser um contrato oneroso. Aliás, eu não teria razão de pedir resolução de um contrato gratuito, por exemplo, uma doação pura. Eu ganho um presente de alguém, meu pai me dá um carro sem ônus nenhum, a gente chama isso de doação pura, e aí, depois que eu estou com o carro, eu quero resolver esse carro por inadimplemento. Que inadimplemento? Se for uma doação, não tem inadimplemento nenhum. Então, quando eu falo em inadimplemento, ele vale para contrato bilateral, entenda-se que é aquele oneroso, certo? Quanto a negócio jurídico, todo negócio é bilateral. Quanto ao efeito, esse contrato pode ser unilateral, porque ele impõe ônus a apenas uma das partes, que é reconhecidamente como contrato gratuito, ou ele é bilateral, quando ele impõe ônus às duas partes, que é o contrato oneroso. Isso quanto aos efeitos, porque quanto às partes, qualquer contrato é bilateral, porque ele é composto de contratante e contratado. Bom, as situações aqui são supervenientes, então, após a formação do contrato, e a causa dessa resolução é a inexecução ou incumprimento desse contrato. Aí eu tenho aí o rompimento desse vínculo contratual por ação judicial. Ou seja, apenas por meio de ação judicial é que eu poderia pedir a resolução de um contrato, certo? Em geral, a corte arbitral também viabiliza essa resolução. Hoje tem crescido muito as cortes arbitrais, principalmente na área de direito empresarial. Quando uma parte, por exemplo, a empresa X faz contrato com a empresa Y e essa última não cumpre com o contratado, quando a gente coloca lá no contrato, no final, que as partes elegem um foro de Anápolis e a corte arbitral X para dirimir questões, essa corte arbitral terá responsabilidade sobre esse contrato, então ela pode fazer a resolução, aplicar multa diária por descumprimento. Aqui em Anápolis, a título de exemplo, tem muitos casos de imobiliárias, né? As imobiliárias usam muito a corte arbitral daqui para poder rescindir contrato de locação, cobrar multa e outras coisas afins, né? Como essas aí. Bom, então hoje, quando a gente fala em contratos... Professora? Oi? Quem compõe a corte arbitral? A corte arbitral ela é composta por um árbitro. Esse árbitro ele tem que ter o curso de arbitragem, ele é eleito e ele ganha uma porcentagem em cima do contrato, do que ele faz ali. O árbitro não se confunde com o conciliador, são coisas diferentes, e nem com o mediador. O árbitro ele faz o curso de arbitragem, basicamente ele vai trabalhar com contratos. Né? Tem que ter autorização, né?
para poder ter essa corte arbitral, que seria hoje, a grosso modo, seria do tribunal e do CNJ, e ali ele não é composto por um juiz. O árbitro é chamado de juiz arbitral, né? Mas É um técnico, no caso. Ele não é um juiz togado. É uma pessoa que, de preferência, é eleita, tem que ter um curso, mas quem elege são os próprios contratantes. Eu quero que quem vai dirimir isso aqui é o árbitro tal. Então, por exemplo, se eu chego numa corte arbitral hoje, mesmo para resolver questões de imobiliária, e eu não concordo com o árbitro que está lá, eu posso simplesmente falar, não, eu quero, mas eu não aceito que seja um fulano. A menos que esse árbitro tenha provas de que ele foi eleito, né? O problema é que a gente não sabe, nós não somos politizados e a gente não vê que teve uma eleição. É igual acontece com os conselheiros tutelares, que a gente não sabe nem que tem um conselheiro tutelar, que ele é eleito, né? Então, assim, funciona. Conselho de classe também. Fala. Conselho de classe também acontece muito. E é assim, para mim, é uma área muito forte do direito, que vai crescer muito, e que é essa área de contratos, né? Bom, pelo menos por enquanto é o que eu acredito ainda, porque a gente não sabe como vai ser o mundo após Covid-19. Uma coisa eu sei, todo momento de crise, o direito se torna muito mais necessário do que antes. Então, o mercado do direito vai expandir muito, isso eu tenho certeza. E nós já estamos assim, eu já estou fazendo audiência virtual, os juizados têm pedido para a gente fazer, eu não sei falar o termo de direito, Hangout? É um aplicativo tipo Zoom. E já era comum, né? Alguns tribunais, eu fiz uma audiência no Tribunal de Justiça da Bahia, já pela webcam, isso ano passado, já foi pela webcam. Então, antigamente você tinha que pegar o avião, ir para lá, fazer defesa, agora já não tem mais isso. Então, assim, na atuação da advocacia, isso não está sendo um problema, o fato de a gente estar usando os meios virtuais, o que a gente já fazia muito, né? Então, o pessoal vai ter que se adaptar a essa realidade. Inclusive, era uma crítica que eu fazia no direito. A gente prepara aluno para advogar não é só você saber fazer peça. Advogar é você saber usar também os meios digitais. Por exemplo, aqui em Goiás é Projude, Minas Gerais é outro sistema, eu tenho o PJE. Então, não adianta eu saber fazer as peças se eu não sei usar o suporte. As ferramentas. Né? Então, advogar é mais que isso. Assim como o juiz também, o promotor, então todo mundo já está um pouco acostumado com essa que para vocês é novidade, para nós não é. Então, acho assim que é até importante, porque vocês estão se educando para essa realidade que já está presente no judiciário há algum tempo, que é o uso das mídias digitais, né? O que facilita muito para a gente, porque você não tem gasto de combustível e despesa de hotel, etc. Mas voltando lá, então, Sival, fica a dica aí para vocês. Quem pudesse fazer um curso de arbitragem, seria excelente para o direito. Brasília, as cortes arbitrais lá só estão crescendo, porque o pessoal não quer ir mais para o judiciário, principalmente quando é contrato empresarial. O judiciário demora muito. Quem quer ir para o judiciário é quem está errado. Vou falar a verdade. Porque pela demora, a empresa ganha tempo, entendeu? E não, vou falar a verdade, ela ganha tempo fazendo recurso e naquilo ela lucra com aquilo ali, com aquela correção do juízo, né? Agora, a empresa que quer se proteger, ela não quer ir para o judiciário, ela quer ir para a corte arbitral, porque é muito mais rápida. E o árbitro ganha muito bem. Então, por exemplo, uma ação de uma empresa aí, a conta de água de uma empresa do DAI é R$300 mil, só a conta de água. Então, qualquer contrato aí de uma empresa grande é 2 milhões, 3 milhões, e o árbitro leva aí 2%. Então, assim, tem muitos colegas que eu conheço que estudam para serem árbitros, né? Mas tem esse problema que você falou, Sival. Eles são eleitos, né? Principalmente quando o bicho pega, que envolve muita grana, não é qualquer um que eles vão aceitar para julgar. Tem que ser uma pessoa extremamente imparcial,
tem que ser uma pessoa que eles confiam muito, de reputação ilibada, porque senão ele pode estar pendendo para o lado de uma empresa X ou Y, né? Tudo isso vai contar. Então, muitos casos aqui em Anápolis, que a gente tem das empresas daqui, que vão para as empresas do DAI, que tem contratos milionários, elas vão para Goiânia ou para Brasília, muito mais para Brasília, para as cortes de arbitragem de lá. Bom, então, voltando a falar aqui na nossa resolução. O primeiro caso da resolução é por inexecução voluntária. E eu vou resumir isso aqui numa palavra só. Quem deve está errado. Se você é inadimplente, ou seja, a minha dívida venceu dia 21 de abril, não paguei, já estou errada, inadimplente. Ah, mas eu tenho que comprovar que eu tive um acidente de moto, fiquei internado 3 meses em coma, Deus me livre. 3 meses depois eu ressuscitei. Eu tenho como juntar esse documento para pedir para não cobrar juros? Não, gente, não tem. Aí imagine se fosse possível, tanto de gente que sofreu acidente, armar laudo falso, hein? O tanto de gente que ia fazer coisa errada, já faz. Por coisas menores, imagina por conta de uma dívida, para não pagar juro, correção, rescisão. Então, quem deve está errado. Vocês já estudaram lá em Direito das Obrigações, semestre passado, que só tem uma situação para meu inadimplemento não ser culposo. Isso nós vamos estudar lá no involuntário. É quando eu provo que esse evento que me levou a inadimplir também ocorreu com o credor. Ou seja, de todo jeito eu ia atrasar. Se eu entregasse para o credor ou se ficasse comigo, a coisa ia plugar do mesmo jeito. Exemplo, Pablo Stoso Gagliano dá o seguinte exemplo. Eu tinha que ter entregue uma vaca na fazenda do Cival. E essa vaca vale 2 milhões. E ele deu lance, comprou um leilão e eu tinha que entregar na fazenda dele ontem. Não entreguei a vaca porque eu estava a caminho e houve uma batida terrível e essa vaca, aí eu não entreguei a vaca para ele, que era ontem, dia 21 de abril. Quando foi hoje, eu peguei essa vaca para levar e eu estava a caminho, teve um acidente horrível, eu não fui culpada e essa vaca morreu. Então, bateram no meu carro e essa vaca morreu. Eu estou errada, eu não tenho defesa para falar por que dessa vaca morrer. Só que a situação agora é outra. Eu não entreguei a vaca, ou seja, era ontem e hoje eu já estou errada. Só que eu não entreguei porque houve uma enchente na minha fazenda, que também foi para a fazenda do Cival. E essa vaca morreu por conta dessa enchente. E se eu tivesse entregue para o Cival, ela iria morrer também do mesmo jeito que a enchente chegou lá. Então, esse meu inadimplemento já não é mais culposo, porque eu não consegui entregar na data por causa dessa enchente. E essa vaca possivelmente ia morrer para o Cival também, porque a enchente, que é o fato que levou ao meu inadimplemento, também aconteceu com ele, certo? Resumindo, no inadimplemento, para você não ter culpa, você tem que provar que esse fato aconteceu também com o credor. Aí sim você não seria culpado. Caso contrário, você está errado, não tem defesa. Bom, onde é que eu vou ter aqui esse comportamento culposo que decorre da mora? Então, a culpa está aí na mora, no atraso, que vocês já estudaram em Direito das Obrigações. Primeiro, eu tenho esse inadimplemento culposo nos contratos de execução instantânea, que é aquilo que eu pago à vista. Pessoal, eu fui avisado aqui que está quase terminando, eu tenho mais 10 minutos. Então, eu vou terminar só essa parte aqui, tá? Então, quando eu pago à vista, por exemplo, e nesse caso que eu paguei à vista, o efeito aí é ex-tunc, né? O contrato foi de execução instantânea e eu vendi para a pessoa me pagar tudo de uma vez só e essa pessoa não me pagou,
esse dinheiro, imagina que eu vendi online para o Paulo e o Paulo tinha que ter feito a transferência hoje até o final da tarde e ele não fez. Então, se ele não fez a transferência desse dinheiro, ele já está em atraso. Por isso que tudo é em atraso. Por isso que o efeito ex-tunc, desde o dia que atrasou, tudo já está em atraso. A perdas e danos que eu teria aqui seria multa, juro, cláusula penal que tiver nesse contrato. Mais ou menos o que ocorre nesses empréstimos de banco. Eu estou com um caso de uma pessoa que ela fez um empréstimo consignado no banco e o banco conseguiu liberar. Ela fez esse empréstimo para pagar 2 outros empréstimos. O que é que o banco fez? Além de não esperar o empregador autorizar esse dinheiro, porque era para descontar na folha de pagamento, então o empregador tinha que autorizar. O empregador não autorizou esse desconto, eles debitaram na conta dela automaticamente os 2 empréstimos que ela tinha, que era para usar, e não creditou o valor. Então, ela entrou no cheque especial. Veja bem, se eu faço o empréstimo, o dinheiro tem que cair no mesmo dia. Isso é uma lógica. Se eu pedir um dinheiro emprestado, não, o banco pega, debita os 2 empréstimos que eram para ser quitados, não acredita o dinheiro, ainda pior, sem autorização do meu empregador. Nesse caso aqui, esse empréstimo aí feito, que seria o caso que eu citei, você teria inadimplemento do banco que fez isso, e o efeito ex-tunc. O que é ex-tunc? Todo o ato dele ficou nulo. Essa pessoa tem direito de pedir esse dinheiro restituído em dobro e mais cláusula penal por descumprimento dele ter feito um negócio desse. Se o contrato for de trato sucessivo, que é aquele, por exemplo, as prestações de serviço da NET, da Claro, que vem mês a mês, eu não restituo aquilo que já foi prestado, né? Imagina que a NET está fazendo um serviço, eu pedi um serviço X e ela está me prestando o serviço Y. Eu contratei um serviço por R$90 e ela começou a me cobrar 120 de um outro serviço que eu não contratei. O efeito, então, é que, como ele é de trato sucessivo, o que foi prestado não tem como voltar atrás. Eu vou pedir para o juiz a mora a partir do momento daquilo, dali para frente. Olha, excelência, eu quero que arruma o meu contrato conforme eu contratei. Ou então cancela daqui para frente, porque para trás já foi. Ele já prestou o serviço. Então, um detalhe. Quando essa inexecução ela é por trato sucessivo, o efeito é ex-nunc. É lógico, ele vai valer dali para frente, porque o que foi prestado já foi. Mas se ele for de execução instantânea, igual um empréstimo, que tem que ser feito de uma vez, ou um pagamento de uma dívida que tem que ser feito de uma vez e não fez, o efeito é todo ex-nunc. Tudo para trás já está em prejuízo, ele já está em mora, já está em atraso de tudo para trás. E ali ele vai pagar juros e correção. Bom, se uma das partes manifestou tolerância por uma certa margem de atraso ou de um valor inexato ao que foi contratado, eu posso pedir para excluir essa resolução, porque ele está aceitando isso aí, sem ser o pagamento integral. Isso aí é fundamentado no princípio da boa-fé e função social do contrato. Isso aqui vale, gente, para o direito civil, em que A é igual a B. Mas isso aqui não vale para o direito do consumidor, tá? De forma alguma, porque o consumidor é sempre a parte vulnerável. Então, por exemplo, se eu vendi um carro para o Paulo e em 10 vezes, e eram 10 parcelas de R$2.000, só que o Paulo me paga, mês passado, mês retrasado, ele pagou 1.000. É igual a honorário advocatício, né? Você combina com o cara para pagar todo mês 1.500, aí ele começa assim, aí ele paga 1.000, depois no outro mês ele paga 800, aí no outro mês ele paga 900, mas ele esquece que é o 1.500. Se eu for aceitando isso, inclusive no direito das obrigações que você estudou semestre passado, 3 vezes que eu aceito, presumo que eu mudei meu contrato. 3 vezes. Se eu aceito que ele pague em data diferente, eu estou aceitando ele mudar. Então, cuidado. Não, a regra geral aqui nessa matéria é 3 vezes, quando eu contrato em particular. Eu estou contratando com o Paulo, estou alugando minha casa para o Pedro, combinei dele me pagar o aluguel
todo dia 5, ele está me pagando dia 10. E além dele pagar o aluguel, meu aluguel era 1.000, ele está me pagando 800. Se você deixar 3 vezes, vai presumir que você aceitou mudar a data do aluguel e mudar o valor do aluguel. Só que isso não vale para o direito do consumidor, tá? Então, o consumidor ele pode pagar até 1 ano, 2 anos, que ele é protegido de reclamar tudo isso para trás em dobro até se provar má-fé. Bom, e o inciso 1, nós vamos falar da exceção do contrato não cumprido. Então, eu peço para vocês lerem o artigo 466 do Código Civil. O que é exceção do contrato não cumprido? Se alguém não cumpre o que combinou comigo, me dá direito de eu não cumprir também a minha parte. Isso é muito importante. Isso aí não configura mora. Caso clássico, comprei um apartamento na planta. Paguei 2 anos desse apartamento, eles tinham que me entregar o apartamento em janeiro do ano passado. Eu estou com um caso assim de um cliente. Janeiro de 2019. Aí no contrato fala que a empresa tinha 6 meses a mais para poder entregar esse apartamento por eventualidade. Então, eles tinham um limite para entregar esse apartamento até julho de 2019. Não entregaram até hoje. E aí, o que acontece? O camarada não está dando conta de pagar mais a parcela do apartamento porque ele está tendo que pagar o aluguel e agora, com o Covid, o trem complicou, que ele não está conseguindo nem pagar o aluguel. Então, o que eu orientei? Bom, quem deu causa ao atraso? Foi ele ou foi a construtora que já venceu o prazo dela entregar? Foi a construtora. Então, nós vamos pedir uma liminar para o juiz, vocês vão estudar isso no processo depois, com o fundamento da exceção do contrato não cumprido, que é 476, alegando o seguinte: fulano, aí ele já está em atraso em 2 meses dessa parcela que ele não consegue pagar, e a construtora ainda é abusada, notificou, falou que vai negativar o nome dele e vai rescindir o contrato. E ele está pagando aluguel, professora. Hã? E ele está pagando aluguel, nem deveria estar pagando aluguel, está pagando. Mas é porque a pessoa não conhece o direito, né? Aí ele veio me procurar. O que é que eu falei para ele? Nós vamos pedir a liminar, fundamentar no 476 a decisão do contrato não cumprido. Já tem vários julgados, isso aí é pacífico. O juiz vai te conceder para você não continuar pagando. E eu vou entrar com uma ação de perdas e danos, que ele vai ter que pagar o aluguel dele todinho nesse período, em dobro da construtora que não entregou para ele o apartamento. Então, ele tem dano moral, porque é relação de consumo, né? Ele vai ter o dano material, que é a restituição do aluguel em dobro, e aí ele não está em mora. Então, cuidado. Segredo. Vou resumir essa palavra aqui, exceção do contrato não cumprido. Quando é que o devedor não está em mora? Quando ele prova que a causa da mora dele foi do credor. Quem começou com a mora não foi ele, foi o credor. Então, é muito importante saber disso, porque nessa época vai acontecer muito, deu atrasado, João atrasado, fulano atrasado, débitos, né? Eu não, misericórdia, são injustos em poder. Mas vai acontecer muitas pessoas atrasarem as dívidas. Aí, mensalidade, professora? Hã? Mensalidade da faculdade vai atrasar muito. Misericórdia. Então, Deus me livre. Então, se houver atraso, você pensa, raciocina nessa matéria agora, você já sabe responder isso, tá? Isso aqui é uma das matérias mais importantes do direito. A gente tem gente que não consegue entender isso aqui. Quando alguém te contar um caso, estou atrasado, você vai perguntar, por que você atrasou? Ah, por causa do credor. Não, então você não está em atraso, você tem uma defesa, que é o 476, exceção do contrato não cumprido. Então, a mora não é sua, a mora é do credor. E aí, volto a repetir que seja estudado em direito às obrigações. Quando é que o credor tem mora? Quando ele não recebe no dia, na data e da forma que foi combinado. Lembra que estudar lá em obrigações? Então, ele também está em mora quando ele não cumpre conforme foi contratado. E fechando esse tópico